Olá, gente querida, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo aí do outro lado. Eu peço licença mais uma vez a adentrar na tua casa para compartilhar aquilo que Deus tem proposto em meu coração. Hoje, quarta-feira, dia de estudo bíblico e oração, eu peço a você que continuemos a meditar na palavra de Deus. Hoje estaremos a estudar sobre a vida de Isaac, um dos personagens que fazem parte da história do povo de Israel. Isaac foi um dos grandes patriarcas da nação de Israel, filho de Abraão. Então eu gostaria que você prestasse atenção e que pudéssemos estar meditando nesta belíssima história e que Deus possa falar profundamente ao teu coração e que possamos, na vida de Isaac, tirar proveitos para a nossa espiritualidade, para o nosso dia a dia. Amém? Deus abençoe você. O texto se encontra em Gênesis, capítulo 24, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Esta é o pedido de Abraão ao mais antigo dos seus servos. Abraão, como os irmãos sabem, já foi narrado isso na quarta-feira passada, Abraão, na realidade, era casado com Sara. Sara era estéril, Sara não podia ter filhos. Entretanto, Deus se compadeceu pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Deus se compadeceu deste casal, o qual ele chamou de Ur dos Caldeus, né? Tirou da terra da sua parentela, e prometeu a Abraão e Sara, prometeu dar a eles uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, onde a sua descendência iria multiplicar. Abraão, sem vacilar, Abraão obedece ao Senhor e ele peregrina pela terra que um dia os seus descendentes viriam a herdar. Então Abraão, ele não podia ter filhos com Sara, entretanto Deus se compadece. Deus faz uma visita, envia anjos à casa de Abraão, à tenda de Abraão, e promete a Sara e promete a Abraão que ela daria à luz a um filho. Sara, na realidade, como foi dito no estudo anterior, ela ridiculariza, ela acha aquilo um absurdo, porque já era velho em idade, Abraão já com 100 anos, e como eles poderiam ter filhos, né? Isso era um pouco complicado aos olhos humanos. Entretanto, Deus repreende a Sara depois que os anjos vão embora, Abraão vem a coabitar com Sara e Sara fica grávida, ela dá à luz a um filho, e esse filho é o filho da promessa, Isaque. Isaque é o filho primogênito do Senhor, o qual o próprio Deus pede um teste para Abraão, para ver se Abraão estava firmado mesmo na sua palavra, estava firmado na sua promessa, pede que Abraão sacrifique Isaque. Isaque é levado ao monte, mas não é sacrificado. Deus abençoa, Deus pega na mão onde estava o cutelo de Abraão e não permite que Abraão sacrifique o seu único filho. Então, uma história fantástica, uma história de caminhada de fé, de conhecimento e de intimidade com Deus. Essa que Abraão teve com o Senhor. E agora Abraão tem a oportunidade de ensinar o seu filho Isaque. Isaque passa a herdar não somente os bens do seu pai, não somente a riqueza do seu pai, o legado do seu pai. Abraão passará a herdar também a espiritualidade do seu pai, a intimidade que Abraão tinha com Deus, as suas devocionais, os seus momentos de meditação, os seus momentos de adoração, a sua caminhada, Isaque passa a reproduzir. Só que temos um problema. Abraão já está velho e já está perto da sua morte, do seu adeus, e ele não deseja que o seu filho permaneça só ou solteiro.
Então Abraão convoca um dos seus servos, aquele a quem ele mais confiava, para que este volte à terra de Ur dos Caldeus, a terra ali na Mesopotâmia, e este homem procure entre a parentela de Abraão uma mulher, segundo o coração de Deus, uma mulher que possa ser esposa do seu filho. Então, começa-se aí a história de Isaac, né? Isaac como sendo patriarca, o segundo grande patriarca da nação de Israel. Então, Abraão, meus irmãos, Isaac foi herdeiro de Abraão em vários sentidos, como eu disse anteriormente, né? Além da aliança ou da herança material que ele recebeu de Abraão, Isaac passa também a aprender na fé. E como é que se dá esse casamento? Esse casamento se dá aí no capítulo 24, é uma história belíssima. Abraão tomou um cuidado muito grande em arranjar uma mulher para os seus filhos, né? Ou para o seu filho, melhor dizendo, desculpa. Isso era muito comum na antiguidade, já está em desuso há muito tempo, né? É claro que algumas famílias ainda hoje, ou o pai ou a mãe deseja encontrar uma mulher para o filho, para a filha, e a gente tem visto que isso não tem dado muito certo em nossos dias. Mas isso era muito comum na antiguidade, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac e no tempo de Jacó. Abraão tinha uma preocupação. Ele não queria que o seu filho viesse a casar com uma mulher da terra de Caná, ou cananita. O Senhor Abraão desejava que o seu filho Isaac casasse com uma mulher que pertencesse à sua família, à sua parentela. Isso é muito interessante, isso tem um simbolismo muito, muito rico. É muito interessante que a herança não se desfaz a família não é se desfeita, ali tem um laço de sangue que é muito importante, a sua herança genética é muito importante. Então, Abraão tem essa preocupação e ele toma a iniciativa de pedir que o seu servo volte à Mesopotâmia e ali busque dentre as mulheres uma mulher para o seu filho. O servo de Abraão, que nós aqui vemos, muito preocupado se aquela mulher iria atender o seu chamado ou não, ele solicita a Abraão que permita que Isaac vá com ele. Parece que ele deseja que os seus trabalhos seja até melhor ou mais rápido, né? Seja feito com êxito, né? Talvez não esteja confiando muito no seu taco ou na sua pessoa ou até mesmo em Deus. Muitas vezes agimos dessa forma. Deus nos manda ou nos pede que façamos algo e geralmente a gente tende a pedir a ajuda. Senhor, será que eu não posso levar fulano? Será que não é melhor eu ir com ciclano? Então, geralmente, dentro da nossa caminhada, podemos correr esse risco. Então, o servo de Abraão, ele toma esse cuidado, mas Abraão não permite que o seu filho vá à terra, né, da Mesopotâmia, e o Senhor faz com que o servo jure que vai fazer, e ali ele traça toda uma estratégia com o servo sobre quem seria a sua mulher, né? Então ele não teria, se a mulher não que desejasse vir com o servo estava livre da sua obrigação, não teria problema algum. Entretanto, o servo nos ensina algo importantíssimo. O servo, no decorrer da sua caminhada, obedecendo à voz de Abraão, o pedido de Abraão, ele tem uma boa escuta, e isso é muito interessante no nosso cotidiano. Você que trabalha, que é subordinado de alguém, você precisa exercer a boa escuta. Você precisa escutar o seu chefe, escutar o seu líder, né, para prosseguir, para proceder de uma forma digna, valorosa. E também na nossa vida espiritual nós precisamos exercitar a nossa boa escuta em relação ao Senhor. Então veja, aqui no capítulo 24, no versículo de número 12, o servo de Abraão, na sua caminhada, na sua peregrinação à Mesopotâmia, ele tira um momento para orar ao Senhor. E olha só o que ele disse. Então o servo orou. O Senhor Deus de meu senhor Abraão,
peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Então, ele faz uma oração. Eu não vou ler toda a oração e todo o texto para nós remirmos aqui um pouco o tempo. Então percebam que o servo de Abraão, ele também aprende uma coisa com o Senhor. Com seu Senhor Abraão, ele aprende sobre espiritualidade, ele aprende sobre fé, ele aprende sobre orar, sobre tirar um tempo para Deus. Ele reconhece as bênçãos na vida de Abraão como bênçãos que são dadas dos céus, bênçãos vindas do trono da graça de Deus, e agora ele ora ao Senhor. E é interessante que ele também não tem mediador, né? Não tem mediador para ir a Deus, né? Ele ora ao Senhor, ao Deus do meu Senhor Abraão, né? Que acaba sendo o seu próprio Deus também, o seu próprio Senhor, porque passa a temer, passa a honrar, passa a respeitar e passa a depender. Meus queridos, na nossa caminhada, nós precisamos fazer como este servo. Nós precisamos aprender a orar e precisamos aprender a confiar em Deus e confiar nas nossas orações. Eu não sei se você, na sua caminhada, já fez alguma oração específica para tomar uma decisão. Este homem faz. Ele faz um acordo com o Senhor na sua oração e ele confia nessa oração. Ele fala: Senhor, vou resumir. Aquela mulher que ela desceu o cântaro, me der água de beber aos camelos, essa é a mulher pela qual o Senhor reservou para que eu fizesse o convite e falasse do casamento com o teu servo Isaque. Então essa é a mulher. E ali ele chegando naquela cidade, ele se achega ao poço, está ao pé do poço, ele faz uma oração. Poderia ter sido qualquer outra mulher, se ele não tivesse feito essa oração. E qualquer outra mulher poderia ter sido um grande problema na vida de Isaque. Entretanto, o servo ele tem uma boa escuta, ele ora, ele tem fé e ele pede ao Senhor que o Senhor mande aquela mulher que realmente vai ser bênção, vai ser a mulher de Isaque. Então, meus irmãos, se você pediu uma prova ao Senhor, se você pediu uma testificação de algo que você está querendo, aguarde. E se o Senhor não testificou, não prossiga, não caminhe, retroceda. E se Deus não falou, respeite o silêncio de Deus. Tenha uma boa escuta, tudo tem o seu tempo. Então, nós estamos falando aqui de um casamento, de um matrimônio, de uma família que será feita. Talvez o seu pai, a sua mãe não escolheu o teu noivo, a tua noiva, o teu namorado, a tua namorada, mas talvez você esteja escolhendo. Talvez a escolha seja tua, mas você pode falhar. Então peça ao Senhor que Ele escolha por você, que Ele escolha alguém que você possa se complementar, que juntos vocês possam ser um só corpo, uma só carne. Isso não quer dizer que vocês não terão problemas, não terão adversidades, terão, mas vocês estarão debaixo da bênção de Deus e também peçam a bênção dos seus pais. Isso é muito importante. Uma outra história muito interessante que acontece é que lá, quando ele se achega e ele pede para Rebeca, né, a mulher que se achega é Rebeca, e ela o convida para estar na sua tenda entre os seus familiares, este homem também dá um grande testemunho, né? Dá um grande testemunho sobre o servo Abraão, sobre tudo quanto Deus fez na vida de Abraão. Lá no versículo 34 ele disse: Então ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito meu Senhor, e ele se tornou um grande homem. Então, meus irmãos, olha só como é interessante. Deus é fiel em todas as suas promessas. E Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus fez com que Abraão fosse um homem abençoado, um homem bendito. E até mesmo os servos de Abraão eram servos benditos e reconheciam
a bênção de Deus na vida de Abraão e também na vida de Isaac e de toda a sua parentela. Ali eles conversam na tenda com os pais de Rebeca, com os familiares de Rebeca. Eles perguntam a Rebeca se Rebeca está disposta a ir com aquele homem, servo de Abraão, às terras onde Abraão estava, para se casar com Isaac. Rebeca não vacila, Rebeca diz, olha, eu estou disposta. E o texto vai nos narrar que Isaac sai ao campo, né? Isaac sai ao campo para meditar, para orar, para cultivar a sua espiritualidade. E de longe, Rebeca nota um homem a camelo, um homem ao campo, e pergunta àquele senhor, àquele empregado, quem é que era aquele homem. E o empregado diz, olha, aquele é Isaac, aquele é o servo do Senhor que está ali. Então Rebeca cobre o seu rosto como sinal de respeito, respeito ao seu prometido, respeito ao seu Senhor. E ali ela chega, ela tem esse encontro com Isaac, e diz o texto que Isaac leva Rebeca à tenda, Rebeca à tenda, e ali ela conhece Sara, sua sogra. Posteriormente, Abraão vem a falecer, a sua mãe também, Sara, vem a falecer, e agora inicia-se a história de Isaac e de Rebeca. Gênesis capítulo 25, 19 a 28, 9, diz isso, diz o seguinte, versículo 21. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, fez dela sua mulher e a amou. E assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Mas não chegaram os filhos tão desejados. Então Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Então, o mesmo problema que tinha a sua mãe Sara, teve a sua mulher. Rebeca também era estéril. E percebam que Isaac ora incansavelmente ao Senhor, pedindo que o Senhor abra a madre de Rebeca, sua esposa, para que ela possa gerar, para que ela possa dar filhos. Que interessante isso, né, meus irmãos? Como é importante a oração na vida do homem e da mulher de Deus. Nós precisamos orar, E o que aconteceu? Deus abençoa Isaac e Deus abençoa a Rebeca. Os dois se engravidam, né? Como um só corpo, como uma só carne. Rebeca está grávida, não apenas de um filho, mas de 2 filhos. E os textos vão nos dizer que ali estão 2 nações, 2 povos, nascidos de uma só mulher. Povos esses que se dividirão, ou seja, os 2 gêmeos que nós vamos conhecer posteriormente, como Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro. Os textos vão nos dizer que eles brigavam desde o ventre da sua mãe Rebeca. Nasceram, já brigavam lá dentro. Imagine uma mulher, quando tem um filho, e ele dá um soco, né, com a mão, ele dá um chute com a perna. Agora imaginem 2 crianças brigando constantemente dentro do ventre. Assim foi a gestação de nossa irmã Rebeca. Assim foi sua gestação. Os 2 nascem, né, não de cesárea, mas de parto normal. O primeiro a sair é Esaú, e apegado ao calcanhar de Esaú está Jacó, né? Por isso o nome Jacó. Aquele que se apega ao calcanhar, apegado ao calcanhar, vem da raiz Yaakov, vem da raiz Ekev, né? Apegado ao calcanhar. Então por isso o nome Jacó, e ele sai ali apegado. Esaú e Jacó viviam em constante briga, em constante disputa. Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó. Entretanto, Rebeca amava muito a Jacó. Então Esaú se tornou um grande guerreiro, um grande caçador, e Isaac ficava maravilhado com seu filho, né? Com seu filho Esaú, que era um grande guerreiro, um grande caçador.
E, por outro lado, Jacó foi crescendo na aba da saia da sua mãe, ajudando a sua mãe nos afazeres domésticos. Os dois vão crescendo e as disputas por atenção, as disputas são constantes dentro dessa família patriarcal. Entretanto, a bênção de Abraão deveria ser concedida ao primogênito. Entretanto, na convivência dos dois irmãos, Esaú e Jacó, Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Um dia ele está com fome, desejoso de comer lentilhas. Jacó, muito esperto, muito sagaz, ele vê que o seu irmão estava com uma necessidade. Ele diz assim: olha, eu faço uma proposta para você. Eu preparo para você um prato de lentilhas, o prato que você gosta, e vai ser um dos pratos mais maravilhosos. E eu faço isso para você. Agora vai custar a bênção da primogenitura. Eu desejo que você me conceda a bênção da primogenitura. Nós somos gêmeos, você nasceu primeiro, apegado ao seu calcanhar, mas eu quero herdar a bênção da primogenitura. Esaú não pensou nas consequências e Esaú acaba aceitando o acordo e Esaú fecha um acordo, né? Um acordo com o seu irmão Jacó. E assim Jacó prepara o guisado, a sua mãe o ajuda, ele prepara o guisado e fornece a Esaú. Esaú come, Esaú se deleita, Esaú fica farto. Entretanto, Isaque, pai de Esaú e Jacó, está velho, já está no final da sua vida, e chama a Esaú para que Esaú fosse abençoado, que Esaú recebesse as suas bênçãos, né? Tanto as bênçãos espirituais como as bênçãos materiais. Entretanto, isso não pode ser feito porque Esaú fez um acordo com Jacó. A primogenitura agora pertence a Jacó e Deus leva essas coisas a sério. Então ali, Jacó, com a ajuda de sua mãe, Rebeca, monta toda, mascara, né? Traveste Jacó como se fosse Esaú, e ali o leva Jacó até o seu pai, travestido de Esaú, e ali Isaque abençoa a Jacó, pensando estar abençoando Esaú. Então quem recebe a bênção? Quem recebe a bênção é Jacó. Jacó é abençoado por Deus através de Isaque. Entretanto, Deus, por sua misericórdia, também não abandona Esaú. Deus também abençoa Esaú. Esaú acaba sendo abençoado também por Isaque, não mais como primogênito, mas também ele recebe alguns bens materiais, mas ele não dá valor a essas coisas. Os irmãos se separam e essa disputa ela só vai se findar alguns anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, até antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, os seus descendentes não estavam em paz e a bênção ficou somente para Jacó, né? Jacó, o terceiro patriarca, que será fruto do nosso estudo para a próxima lição, para a próxima quarta-feira. Meu irmão, na história de Isaque e na história de Abraão, de Isaque, nós observamos uma coisa muito interessante sobre a oração. Nós precisamos orar. Onde estivermos, precisamos erguer, edificar altares espirituais para que possamos estar orando ao Senhor. E precisamos orar com fé, tendo a certeza que Deus é fiel e que a vontade dele para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável e nunca nos trará frustração. Confie em Deus, confie nas promessas de Deus, tá joia? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus seja contigo. Amém? Glória a Deus.